Semana passada, nós tivemos uma aula que nós aprendemos a respeito sobre os conceitos e o papel que o líder tem ao reconhecer a sua natureza, né, sua divindade. Mas aí eu deixei uma atividade com vocês. Vocês lembram qual é a atividade? Alguém conseguiu fazer? Anderson, compartilha comigo aí, para me poder compartilhar a tela. Já? Tá. Só para lembrar vocês, aí eu coloquei aqui na nossa apresentação da aula de hoje, eu botei aqui um resumão do que nós aprendemos na aula passada, né? Então, na aula passada, nós vimos a questão de os líderes e o nosso potencial divino. A gente aprendeu a respeito de três conceitos. O primeiro deles sobre o potencial que nós temos, herdado por nosso Pai Celestial como filhos dele. O segundo conceito foi que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, e ao reconhecer isso, nós conseguimos entender que tipo de líder nós precisamos ser. E o terceiro conceito foi que os líderes devem seguir a regra de ouro do Evangelho. Vocês recordam que regra de ouro é essa? O que seria a regra de ouro? Quem estava na aula consegue recordar para gente que regra de ouro é essa? Sobre só podemos pedir aquilo que nós estamos dispostos também a fazer. Essa seria a regra de ouro, né? Exatamente, Vitória. Ou seja, eu só posso fazer para os outros ou com os outros aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. E a gente aprendeu que essa regra de ouro ela tem vários conceitos em várias religiões. Até porque essa sabedoria ela vem de Deus, né? Essa regra de ouro. E aí nós aprendemos também que enquanto os líderes, nós lideramos o nosso lar, a comunidade na igreja. E aí, o que eu perguntei, o desafio que eu fiz é: o que a partir daquela aula nós faríamos para sermos melhores líderes? Então, essa foi a tarefa que eu deixei para casa. Nós deixamos. Alguém teve alguma experiência ao de repente praticar ou colocar em prática o que nós aprendemos na última aula? Então, se nós não tivemos a experiência ou tivemos, de repente, então que ela tá, não tem problema. A grande questão é que hoje nós vamos aprender a respeito de como liderar sem usurpar o livre-arbítrio de nossos liderados. Ou seja, como é que eu posso, enquanto líder, né, não me apropriar indevidamente do arbítrio do meu irmão e, de repente, não exercer, né, um domínio sobre o meu liderado. Mas como também, de repente, não errar ao permitir que as pessoas partilhem da liderança juntamente conosco. Então, a gente vai aprender tanto um contexto espiritual como um contexto eclesiástico, com o pai da administração, né? A gente vai já mais ver na frente. A gente conhece muito o pai da administração pela pirâmide de Maslow, mas a gente vai aprender um conceito também relacionado aí à liderança. E aí é fundamental que vocês possam participar nessa aula. Mas ao olhar para essa imagem que eu compartilhei com vocês, me digam essa imagem, observa essa imagem. Qual é o sentimento que você tem De controle, né? de De controle? aprisionamento. Opa, boa, Sabrina. Muito bom de aprisionamento. O que mais? Qual é o sentimento? E foi que apresentou um plano que se assemelha muito a essa imagem
Lúcifer. Exatamente. Então, Satanás, ele estabeleceu um plano que ela é descrita formidavelmente por essa imagem, ou seja, exercer controle, controlar o nosso arbítrio, controlar as nossas vontades, os nossos impulsos. E ele tinha um plano perfeito. Porém, esse plano perfeito, ele tinha uma falha muito grave. Ele infringia diretamente o nosso livre-arbítrio. E aí nós vamos perceber na aula de hoje que muitas das vezes nos assemelhamos, não que nós somos Lúcifer, mas nós nos assemelhamos a ele enquanto líder, quando nós falhamos no que tange ao livre-arbítrio de nossos liderados. Mas também a gente vai aprender que muitas das vezes é importante que o líder ele possa tomar decisões, mas as decisões elas não podem diretamente infringir o livre-arbítrio de nossos irmãos. Dito isso, meus irmãos, eu gostaria de um voluntário para ler o que está nesse slide. Irmão, Oi, eu vou ler. vai lá, Animai-vos, Ian. portanto, e lembrai-vos de que sois livres para agir por vós mesmos, para escolher o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna. Iago, eu gostaria de aproveitar você, já que leu. Qual Irmão, não consegui ouvir. Qual foi a pergunta? Travou, Messias. Travou de novo. Pode repetir a pergunta aí. Desculpa. de verdade você aprende nesse versículo? Ahn, que um líder eficaz, ele é capaz de permitir o arbítrio a outras pessoas, e não controlá-las profundamente. A gente precisa delegar situações, acompanhar se elas estão fazendo aquilo, mas a gente não pode tomar o hábito delas e só forçá-las a fazerem as coisas. Do contrário, não há um aprendizado. Elas não vão aprender, elas só vão fazer o que é pedido. Ou seja, o controle ali, né? Ser marionete. Então, isso não é um perfil de um líder. Apesar, como eu vou sempre frisar isso, apesar de o líder precisar tomar decisões nos momentos cruciais. Mas tomar decisões nos momentos cruciais não significa que você deve tomar para si o arbítrio que pertence ao seu liderado. Mais alguém consegue ver algumas verdades descritas nesse versículo? Isso me faz refletir que muitas das vezes, como líderes, nós queremos que as outras pessoas elas façam exatamente o que a gente está fazendo, o que a gente está ensinando. A gente não deve esquecer que todas as pessoas elas têm o livre-arbítrio, né, para escolher seguir ou não. Muito bom, Isabelle. E olha só que interessante quando a gente olha para esse versículo. A primeira coisa que ele diz é: animai-vos. E o que que nos faz ter ânimo? É justamente aquilo que nós herdamos, né, na pré-existência, que é o nosso livre-arbítrio. E aí ele diz assim: ó, animai-vos, lembrai-vos de que sois livres para agir por vós mesmos. Porém, todavia, então, nós podemos escolher se nós queremos o caminho da vida eterna ou o caminho do quê? Da morte eterna. Mas a grande questão é que o livre-arbítrio, ele é o que possibilita nós sermos felizes. É o que possibilita a gente se animar, saber que nós temos isso. E quando isso é tirado, não existe ânimo. Então, alguém aqui já teve um sentimento ao exercer um chamado, uma responsabilidade na igreja, e esse chamado, em vez de ser uma bênção, ele se transformou em um fardo? Alguém aqui já teve essa experiência de que o chamado não era mais uma bênção, acabou se tornando um fardo?
Como você se sentiu? Como foi? Como você, tipo assim, foi leve, foi fácil, não foi fácil, foi difícil? Como você se sentiu ao se deparar com essa situação que o chamado, ele não era mais uma bênção, e sim um fardo? Eu não acredito que só eu tive essa experiência. Gente, Eu- eu tive uma experiência assim quando eu fui chamado a primeira vez para servir como conselheiro na presidência do Quórum de Elders. Logo que eu voltei da minha missão, na verdade, era totalmente o oposto do que a gente aprende nessa escritura, né? Era totalmente desanimado quando ouvia falar qualquer coisa relacionada ao que a gente precisava fazer como presidência de quórum, né? Uhum. E a gente acabava assim muito frustrado, né? Porque em alguns momentos a gente tentando, né, ajudar de certa forma as outras pessoas dentro do quórum, e a gente vê que parece que não surtia nenhum efeito, e a gente chegava até mesmo a se questionar, né? Tipo, o que que eu tô fazendo aqui, né? Por que que eu tô aqui passando por isso, né? E aí levanta muito aquele sentimento de desânimo e de querer abandonar, né? Deixar de lado essa responsabilidade que a gente sabe que é o Senhor que chama a gente. Pode ser que a Muito gente bom, se excelente. sinta, se sinta não preparado, né? Mas a gente tem aquela outra situação que a gente só precisa confiar, né? Que o Senhor está chamando porque Ele sabe do nosso potencial, coisa que às vezes a gente não enxerga, né? Mas que na prática acaba se tornando assim muito desanimador, né? A gente pensa que não era para mim estar aqui, não precisava passar por isso, né? Muito bom. Muito obrigado por seu comentário. Isso é fato. Parece que quando as coisas não saem do jeito correto, ou do jeito que a gente imagina, acaba se tornando um fardo e isso nos deixa frustrado. Olha só que interessante que o Elder Boyd Kapecker, na época ele era membro do Coro dos Doze Apóstolos, ele disse: o único arbítrio mencionado nas Escrituras é o arbítrio moral. Esse arbítrio é a capacidade de escolher o bem ou o mal. Leí explicou que os homens são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens. Jesus Cristo sempre respeitou o arbítrio daqueles que ele ensinou durante seu ministério mortal. Ele nunca os forçou a obedecer a ele. Os líderes devem liderar com retidão e incentivar as pessoas a usar o seu arbítrio na causa justa. Quando a gente olha para essa declaração, a gente percebe que quando falamos do livre-arbítrio, a gente não está falando sobre escolher qualquer coisa. Nós aprendemos sobre a questão do arbítrio moral, ou seja, a capacidade que nós adquirimos de escolher entre o que é bom e o que é ruim. E isso nós aprendemos desde cedo com os nossos pais, com os nossos avós, na escola, na sociedade como um todo. Mas quando nós falamos sobre o Evangelho do Salvador Jesus Cristo e nossa capacidade de liderar e de cooperar, nós temos que entender que precisa de alguns atributos. Precisa de retidão, né? A gente precisa de amor não fingido e algumas coisas que a gente vai ver que se encontra nas palavras. Mas eu gostaria de perguntar de vocês, enquanto líderes, qual o motivo de compreendermos o significado da palavra arbítrio e seu contexto nas Escrituras? Então, qual o motivo? Por que que eu preciso, enquanto líder, aprender sobre o arbítrio e o seu significado? Ou alguém discorda, de repente não é importante saber sobre o livre-arbítrio, ou saber sobre o significado dele. Então,
Acredito que o arbítrio é muito importante, né? Que já foi nos dados na pré-existência. Então, nós temos como, assim, um dever de liderar e saber que aquela pessoa ela tem o arbítrio dela para escolher seguir ou não, fazer ou não. É uma das formas muito importantes da gente entender do arbítrio dentro das escrituras é saber que todos são filhos de Deus e todos temos o poder de escolher a quem servir e como seguir. Muito bom, Brenda. Muito obrigado pelo seu comentário. Excelente, excelente comentário. Imagina, a gente não compreender o que que é essa palavra e de repente a gente está infringindo ou de repente atribuindo uma carga para os nossos liderados que não compete a nós, né? E até os nossos liderados. Alguém mais? Eu acredito que quando a gente entende o significado da palavra arbítrio, como líderes, nós podemos evitar discórdias, muitas das vezes com nossos liderados. Muito bom, excelente, Isabel. Lembrando que a casa do Senhor é uma casa de ordem e todas as coisas precisam estar de acordo com a vontade do Senhor. Isso é interessante liderar dentro da igreja. Liderar na igreja é diferente de liderar no teu trabalho, na tua família, porque existe uma sensibilidade que o espírito ele só consegue se comunicar quando é de maneira nenhuma, vamos dizer assim, atuar no ambiente onde tem o caos, onde tem a discórdia. Não vai acontecer. E aí eu gostaria só de apresentar para vocês, enquanto aprendemos sobre a questão da liderança e não usurpar o livre-arbítrio, dois conceitos importantes. O primeiro conceito é que os líderes da igreja e da família devem honrar o arbítrio dos que por ele honrar, dar honra. Deu uma travada, Messias, mas voltou. Voltou, tá bom. Então, a pergunta que eu fiz para vocês é: dentro desse primeiro conceito, onde os líderes da igreja e da família devem honrar o arbítrio dos que por eles são liderados, o que que é honrar? O que que seria honrar o livre-arbítrio para vocês? Eu, boa noite, na verdade. É, acredito que honrar seja respeitar de uma forma, de uma forma maior, sabe? Não seria somente respeitar, mas seria algo a mais do que respeitar algo. Por exemplo, tem uma palavra no, na Bíblia que eu esqueci onde é, mas fala sobre os pais terem que honrar seus filhos, Isso, dar algo a mais do que o respeito deles pelo arbítrio dos filhos. Então, acredito que seja respeitar, mas a mais, assim, com mais consideração. conceito de honrar. Porque nós temos um mandamento: honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam prolongados na terra. Sim, sim, eu sei dessa escritura. Aí logo após vem essa sobre os pais terem que honrar seus filhos também. Isso. Mas olha No só que próximo versículo. interessante. Quando a gente fala em honra, nós temos que aprender o seguinte: honrar é tornar algo ou alguém bem visto. Hum, Então, quando eu falo de honrar o arbítrio de uma pessoa, eu tenho que tornar aquele arbítrio do meu irmão algo bem visto, algo importante. Ele tem que saber que o arbítrio dele é importante para mim. entendi, Ele tem que saber que eu valorizo o arbítrio dele, as escolhas dele, independente delas naquele momento ser bom ou ruim. E aí, como líder, é o meu trabalho ajudar ele a ter a percepção
de que naquele instante que ele está utilizando o livre-arbítrio dele, aquilo pode não ser bom. É aí que a gente constrói, ou vamos dizer assim, um alicerce de desenvolvimento do nosso liderado. É quando eu tenho a capacidade de honrar o livre-arbítrio dele. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa questão? Anderson falhou de novo? Não, Não, né? Ok. Só me monitora, porque às vezes eles ficam calados, eu não sei se congelou, se falhou. Beleza? Mas vamos lá. Quando a gente pensa nessa questão, a gente tem que lembrar de Doutrina e Convênio 121, do 39 ao 44. Mas especificamente nesse caso, eu gostaria de ver com vocês o versículo 37, 39 e 41. Vocês poderiam abrir na escritura de vocês? E aí eu gostaria que vocês pudessem marcar. Quem encontrou, lê para gente aí o versículo 37 e depois o 39 e o 41. Versículo 37. Isso. Bem, que eles nos podem ser conferidos é verdade, mas quando nos propomos a encobrir nossos pecados ou satisfazer nosso orgulho, nossa vã ambição, ou exercer controle ou domínio, ou coação sobre as almas dos filhos dos homens, em qualquer grau de iniquidade, eis que os céus se afastam. O Espírito do Senhor se magoa, e quando se afasta, amém amém para o sacerdócio ou a autoridade desse homem. Muito bom, Daniel. Segura aí, Daniel, depois você continua para gente, tá? Mas o Ok. que que nós aprendemos com esse versículo? O que chama a atenção de vocês nesse versículo sobre essa questão de honrar o arbítrio? Presidente, eu pude compreender que quando nós nos esforçamos para honrar o arbítrio, como foi dito ainda há pouco, nós não devemos nos enganar em pensar que honrar o arbítrio é aceitar situações erradas que acontecem com os nossos liderados, por exemplo. E eu lembrei de uma circunstância onde eu estava ajudando a minha família a compreender o que era o evangelho, a aprender sobre o evangelho, quando eu era batizada sozinha em casa. E quando eu fui ensinar o evangelho no primeiro momento, ajudar eles a aprenderem o evangelho, porque eu estava aprendendo também, é, eu queria a todo custo, a todo peso que eles aceitassem. Então hoje eu vejo que era uma forma de coação. Eu lembro que uma das vezes que eu ajudei a minha irmã a aprender sobre o Evangelho, ela chorou muito porque foi muito duro a forma que eu disse, porque eu estava ansiando tanto para ter alguém do meu lado, da minha família, que eu acredito que eu fui muito dura para falar e eu estava ensinando uma coisa boa, mas não de uma forma boa. E muitas circunstâncias aconteceram de nesse processo de aprendizado, onde eu falei, será que eu tenho que aceitar as escolhas erradas que eles estão fazendo, ter mais paciência? E aí eu pude entender que nesse processo eu precisava mostrar o que precisava ser feito em relação aos conhecimentos que eles tinham do Evangelho, mas que eu precisava falar principalmente com amor e pedir orientação do Espírito para direcionar eles a compreenderem toda aquela informação que eles estavam recebendo. Não só aceitar aquela decisão de não naquele momento. Entender, né, respeitar a decisão, mas continuar
buscando guiar por onde eu acreditava que era o correto, que era compreender o Evangelho na totalidade, né? Ter um testemunho do Uhum. Evangelho. Então, depois que eu me tornei líder, eu pude aprender um pouquinho mais em relação a isso, porque nós somos líderes da Sociedade de Socorro, das moças, e principalmente quando são jovens, a gente vê eles tomando algumas decisões erradas. E às vezes a gente vê na boca deles que eles têm o livre-arbítrio, que eles estão tomando decisões porque eles são livres. Mas eu acredito que é nesse direcionamento que a gente deve buscar a orientação do Espírito para mostrar que as decisões que nós tomamos, que eles tomam, elas têm consequências boas e ruins. Mas explanar isso com amor e buscando que o Espírito nos guie faz total diferença. Até a forma em que nós vamos falar. E muitos desses jovens, eles permanecem hoje, eles são muito gratos por esse compartilhar de experiências que nós tivemos e por falar com amor. E eu acredito que a Escritura, ela explana sobre isso, que Muito quando bom. nós nos propomos a encobrir nossos pecados ou satisfazer o orgulho, nossa ambição é exercer o controle e domínio com ação sobre a alma dos filhos dos homens em qualquer grau de iniquidade, os céus se afastam. Então, é compreender que algumas pessoas não vão tomar as decisões corretas em relação ao Evangelho, mas que nós não devemos, de forma plena, aceitar. Mas nós devemos nos policiar para ajudá-las a compreender que aquelas decisões são erradas e que elas podem tomar decisões com que tenham boas consequências, vamos dizer assim. E buscar, eu acredito, a influência do Espírito nesse momento é determinante para que a gente use até boas palavras para que as pessoas possam compreender aquele testemunho que nós estamos prestando. Muito bom. Muito obrigado, Thaís. Então, quando a gente olha para essa escritura, a gente tem que aprender o seguinte: se exercemos um domínio injusto dentro de nossas atribuições, ou se nós somos aquele líder que quer a qualquer custo que as pessoas façam porque tem que fazer e porque você está dizendo, o céu se afasta. Ou seja, a partir dali, eu não estou mais agindo pelo sacerdócio, ou eu não estou agindo de acordo com a inspiração do Espírito. Ali é domínio puro. Ali é, como eu tenho um amigo que fala, ali é o braço da carne. Amém? O Espírito, né? Ficou só a carne. Mas é um entendimento que nós precisamos ter. Esse tipo de frase ou de palavra, ó, eu falo que você tem que fazer e você faz, isso é um domínio injusto. É uma imposição aonde você não está ajudando a pessoa a utilizar o seu livre-arbítrio. Na verdade, você está usurpando esse livre-arbítrio. É, o Anderson Cunha tinha levantado a mão. Você quer falar, Anderson? Então, boa noite a todos. Só debater um pouco rápido sobre a escritura que foi lida agora há pouco. Como você estava explicando e a nossa irmã também, nós devemos ser fiéis à verdade, né? Como a pergunta se refere, os líderes da igreja e a família devem honrar o arbítrio dos outros liderados. Porém, a gente não deve impor a verdade. E como a irmã falou, a gente tem que sempre procurar o auxílio do Espírito do Senhor para que a gente pondere, porque não adianta você saber a verdade, mas querer impor a verdade sobre aquela pessoa, se ela naquele momento que ela se encontra, ela não está disponível para estar ouvindo. Ela ainda está encoberta ainda pelo erro ou pelas atitudes erradas que ela está tendo. Então a gente deve chegar com jeitinho, ponderar sobre e relacionado à escritura é isso, que ele diz logo no início, que ele nos puderem ser conferidos é verdade, mas quando nos propomos a encobrir os nossos pecados ou satisfazer o nosso orgulho, o espírito se afasta, ou seja, quando a gente também deixa de fazer as ações corretas perante o Senhor e faz as práticas erradas, o espírito vai se afastando, né? O espírito do Senhor. Uhum. Então é sobre Isso. isso, só para concluir. Amém. Muito bom, excelente. Muito obrigado pelo comentário, Anderson. Daniel, poderia continuar agora no versículo 39? Sim, poderia. Posso, na verdade. Deixa eu abrir aqui. 39, certo? Isso. Aprendemos por tristes experiências
que é a natureza e índole de quase todos os homens. Tão logo suponham ter adquirido um pouco de autoridade, começar a exercer imediatamente domínio injusto. Eu sei que nós estamos aprendendo. Obrigado, Daniel. Eu sei que a gente está aprendendo sobre liderança, e aí a gente fala sobre liderança na igreja, de repente a gente pode levar para o trabalho, mas isso é uma realidade dentro de nosso lar, quando nós casamos, quando nós constituímos a nossa família, né? Então, a gente acredita que aquela ordenança que foi feita de casamento, ela me dá o direito de exercer um domínio sobre minha esposa, por ela ter feito um convênio comigo e pelo homem poder, o homem ter que presidir o lar e utiliza de vários artifícios para justificar vamos dizer assim, o seu papel vamos dizer assim, como, não como líder, né? Mas o seu papel como dominador ou como aquele que manda. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque olha que verdade nós aprendemos aqui. É a natureza e índole de quase todos os homens. Ou seja, quando a gente age dessa forma, nós não estamos utilizando do Espírito. O Espírito ele não está presente ali. E aí começa a exercer domínio injusto. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, porque enquanto liderados, a gente tem esse pensamento. Enquanto líderes, desculpa, a gente tem esse pensamento também. E funciona mais ou menos assim: se um dia eu for bispo, esse negócio vai funcionar. Se um dia eu for presidente do coro, vai ter visita de mestre familiar, vai ter visita de administração. Não, eu vou fazer isso acontecer. Então, começa a utilizar de pensamentos que não são reais, que é mentira. A pessoa está se enganando. Não é assim que funciona. Nem no reino do Senhor, e muito menos em qualquer outro ambiente que estejamos. Alguém gostaria de ter algum comentário ainda sobre essa escritura? Eu posso comentar um pouco bem breve também, a Vai lá, respeito Anderson. do que você. Opa, obrigado. A respeito do que o senhor falou agora, você comentou um pouco sobre a questão do selamento, né, do casal. Acredito que, com base nas escrituras que nós temos, quando a gente faz o convênio do selamento, ali você está pondo em prática ao Senhor a oportunidade que Ele está te dando de constituir uma família. E quando a gente está falando em constituir, a gente fala de obrigações igualitárias, né? Tanto do homem quanto da mulher. É, como você falou, não é porque os dois casaram e que o homem, por ser o portador do sacerdócio, vai subir a mente dele e ele só vai ordenar na esposa dele. Não, é um consenso de ambas as partes. Ele vai ajudar e prover e ela vai gerir e administrar. Então, isso serve para a vida, para o casal, para os filhos e para tudo, né? E é sobre. Valeu. Uhum. Muito bom. Quando eu era jovem, eu aprendi o seguinte, né? Você quer saber com quem você deve casar? É só ver como uma pessoa lidera dentro da igreja. Qual é o perfil dela? Como é que ela trata os liderados? Como é que ela age quando um dos seus liderados não está bem ou de repente não corresponde às expectativas? Isso conta muito. Mas, olha que conselho maravilhoso. Dani, eu poderia ler o versículo 41 agora? Prestem bastante atenção nesse versículo. Nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão, e com amor não fingido. A despeito dessa escritura, olha só o que o Elder, esse daqui, vocês vão perdoar, mas eu só entendo Estônia no final, tá? Mas olha só o que o Elder Val, eu acho que é isso, quem sabe inglês melhor depois fala, tá? Ele, membro do Coro dos 70, olha o que ele disse sobre esses versículos, um voluntário para ler. Quando analisamos os princípios desse maravilhoso conselho, vemos um grande contraste em relação ao ponto de vista do mundo sobre a liderança. Liderar as pessoas pela persuasão
É uma santa ordem de Deus. A persuasão sugere regeneração, mudança de coração, convicção ou renovação. A persuasão traz as pessoas que lideramos ao mesmo nível de compreensão que temos. Ela não força as pessoas contra sua vontade, mas ajuda os discípulos dispostos a mudar. Desse modo, a vontade daquele que persuade e do que é persuadido se torna uma só. João, você gostaria de comentar, João? Eu gostei muito do finalzinho dessa citação, né, que diz que a vontade daqueles que são persuadidos vão se unir com aqueles que persuadem. Então, nesse ponto se torna um nível de equilíbrio, né? Dessa forma, essa autoridade que o líder ele pensa que ele pode ter sobre outra pessoa, ela deixa de existir. E eles se nivelam, se igualam ao mesmo ponto. E dessa forma, o Espírito ele pode nos ajudar a nos guiar e guiar as pessoas a quem lideramos para um caminho mais correto, porque nós vamos ter uma visão única. E eu penso que essa é a visão que Deus quer que nós tenhamos dos nossos liderados e que nós tenhamos também dos nossos líderes, que nós nos colocamos no nosso mesmo lugar de visão, né? É isso que eu penso. Muito bom, João, excelente. Muito bom, excelente comentário. Isso também chamou muito a minha atenção, né? Ou seja, encontrar aquele passo, aquele processo, aquele momento aonde os dois entendem o que é bom e como fazer o que é bom, né? Estar disposto. Me lembra muito o Salvador, que ele sempre tirava um momento para explicar para os apóstolos e para os discípulos por que eles tinham que fazer, mesmo sendo a vontade de Deus. Ele diz assim, ó, precisamos fazer porque é isso que vai nos trazer felicidade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês não me seguirem, se vocês não vierem até mim, vocês não têm como ir ao Pai. Então, esse é o tipo de liderança, o tipo de ferramenta que o Senhor utilizou muito enquanto ele ensinava. Daniel, É, eu, eu queria que o senhor me explicasse o conceito de persuasão, porque talvez eu tenha um conceito distorcido dessa palavra. ok. A Brenda primeiro. Senhor? Antes de eu Então, vai lá, Brenda. Depois eu respondo para você, Dani. A Brenda eu, levantou go- a mão. eu gostei muito dessa frase, né? Que liderar as pessoas pela persuasão é uma ordem de Deus. Assim, a gente vê que no mundo a persuasão é vista como algo muito ruim, né? Tentar convencer uma pessoa sobre algo, levando ela para um caminho diferente do evangelho, é realmente horrível, né? Em qualquer outra forma. Só que dentro da igreja, quando a gente liderar com uma persuasão para entender que aquela pessoa possa fazer, seguir a Jesus Cristo, né? Como você mesmo falou a citação, né? Que Jesus Cristo, quando ele estava na terra, ele persuadiu muito os seus discípulos a fazer a vontade do Senhor, né? Ele explicou para eles, tentou convencê-los de que era o caminho, né? Que era seguir ele. E isso a gente vê como a liderança realmente é uma obra, uma santa obra do Senhor, como está na citação, né? De tentar persuadir os nossos liderados para o caminho do Senhor. Muito bom. Então, Daniel, bem aqui diz assim: a persuasão sugere regeneração, mudança de coração, convicção ou renovação. A persuasão está em você, enquanto líder, transmitir a convicção que você tem a respeito daquilo, e não impor. Ah, tá bom. É porque eu trabalhei por um período assim na área de vendas de uma empresa e eles sempre Uhum. falavam assim sobre persuasão. Eu mesmo, eu tinha para mim que persuadir alguém Ok. é idealizar a ela uma realidade, seja uma realidade existente ou não, porque a gente tinha que fazer o cliente se interessar por algo que ele não queria, porque Uhum. quando a gente vende, né, a gente, tô falando sobre vendas, mas aqui eu talvez tivesse um pensamento mais, assim,
mal sobre a persuasão, porque a gente está falando sobre honrar o arbítrio, né? Agora eu entendi o que Aham. é honrar o arbítrio e como é que eu poderia fazer essa persuasão, mas agora eu pude compreender, graças ao Senhor e a Brenda que deram uma explicação sobre. Obrigado. Legal. Que bom, Dani. Olha só que interessante. Continuando a citação dele. A longanimidade sugere que Deus deseja que nos demos conta de que seu caminho de liderança não é um jeito rápido de resolver problemas. Ensinamos, treinamos e treinamos novamente, e depois esperamos pacientemente pelos resultados desejados. A longanimidade é algo mais profundo do que a simples paciência. Exige um sentimento de empatia e compreensão de que cada pessoa é diferente das outras. Algumas talvez não consigam compreender um conceito ou princípio, outros talvez não concordem e por isso necessitam de persuasão. E outros, por sua vez, talvez tenham falta de motivação. O líder longânimo está mais interessado em desenvolver e treinar almas do que em terminar mais rapidamente um trabalho ou de alguma outra maneira ou por meio de outras pessoas. Então, é como o seguinte: a persuasão, segundo Deus, está mais interessado no indivíduo do que no resultado. Esse é o ponto. E aí é aquela questão, a persuasão ela requer tempo, ela requer esforço, ela requer paciência. Então, é por isso que essa escritura ela é chave para o processo de liderança. Persuasão, longanimidade, são fundamentais para que a gente não usurpe o livre-arbítrio de nosso liderado. Então, quando nós pensamos nisso, a gente precisa entender o seguinte, que existe o segundo conceito, aonde, se for adequado, os líderes devem orientar e também permitir que as pessoas participem das decisões a serem tomadas. Mas aqui nós temos um problema. E aí é justamente sobre isso que a gente vai discorrer um pouco. O Eldenil Amaxel, que posteriormente foi chamado para o Coro dos Doze Apóstolos, ele escreveu o seguinte, que os líderes basicamente seguem três estilos de liderança: o manipulativo, o diretivo e o participativo. Na liderança manipulativa, o líder manipula as pessoas e as situações para alcançar as metas do grupo. Na liderança diretiva, o líder toma as decisões com ou sem a participação do grupo. E na liderança participativa, o grupo divide a responsabilidade na tomada de decisões. Eu gostaria que vocês pudessem agora visualizar essa, esse esquema que eu coloquei aqui para vocês. Esse esquema. São os estilos de liderança: o manipulativo, o diretivo e o participativo. E vocês pudessem, à medida que a gente lê aqui, pudessem visualizar onde vocês se encontram, mas não falem, só pensem. Aonde é que você se encontra no teu estilo de liderança hoje? No manipulativo, no diretivo ou no participativo? Vamos lá. O primeiro, quem poderia ler? Lê a coluna, tá? Um voluntário para ler a coluna de manipulativo. Eu posso ler. Manipulativo. O líder manipula as pessoas e as situações para alcançar as metas do grupo, focada em resultados a curto prazo, mas negligencia os sentimentos e o crescimento dos liderados. Quer comentar, Anderson, sobre esse manipulativo? Então, tem o ponto Ah, positivo e tem o ponto negativo. então, eu posso comentar um pouco sobre que eu já trabalhei também um pouco com vendas. Então, aquele líder manipulativo, como já diz, já está no princípio, né? Ele está manipulando. Então, ele manipula as ações, os resultados, as ações das pessoas, com o único objetivo de ter o conceito que ele até então colocou como conceito dele, para que ele alcançasse o objetivo dele mais rápido e breve possível, sem levar em conta os princípios de cada liderado,
os princípios de cada pessoa, em especial os sentimentos. Ele não está aí, não tá nem aí se você concorda ou não com algo, ele só quer saber de alcançar o objetivo final, né? E é isso. Aham. E é bom a gente entender que esse tipo de liderança, ela é destrutiva. Por quê? Porque você gera no liderado um sentimento negativo a respeito do liderado e ao teu respeito enquanto líder. Porque ele Verdade. vai entender que ele não tem participação nenhuma, ele é um fantoche, ele está ali somente para dar resultados e a qualquer momento você pode se desfazer dele. Mas aí entra em ação o líder diretivo, que é o líder que toma as decisões com ou sem a participação do grupo. Porém, ele é eficaz em crise, mas pode criar dependência e limitar o desenvolvimento dos liderados. Olha só que interessante. A despeito disso, desse tipo de liderança, olha só o que Brigham Young citou. Quem pode ler? Eu posso. Vai Brigham Young lá. citou uma preocupação com esse tipo de liderança ao lamentar-se, dizendo: tenho mais medo de que este povo tenha tanta confiança em seus líderes que deixe de perguntar por si mesmos a Deus se são ou não liderados por ele. Tenho medo de que se acomodem no estado de cega segurança pessoal, confiando seu destino nas mãos de seus líderes com uma confiança descuidada, que por si só pode frustrar os propósitos de Deus em sua salvação e enfraquecer aquela influência que poderiam dar a seus líderes, se soubessem por si mesmos, por revelação de Jesus, que estão sendo conduzidos no caminho certo. Presidente Moroni, você gostaria de comentar? O que você entendeu dessa preocupação, desse lamento que o presidente Brigham Young tinha em relação a esse tipo de liderança? Eu entendo que é muito importante que as pessoas sintam-se guiadas e instruídas por Deus, né? E não pelos homens, né? Não por nós. Porque quando elas se sentem instruídas e guiadas por Deus, elas conseguem contribuir de uma forma mais positiva para a obra, né? Não ficam apenas repetindo as coisas que você, enquanto autoridade e presidente, fala, mas elas têm as próprias experiências com Deus e conseguem contribuir de forma mais eficiente para a obra de salvação, né? Muito bom, excelente comentário, presidente Moroni, muito bom. Alguém mais gostaria de comentar sobre essa preocupação, sobre esse tipo de liderança? Ele é importante, ele é inevitável, ele vai acontecer. Porém, se ele for utilizado com muita frequência, vai causar dependência. Os liderados vão esperar você tomar a decisão, porque no final alguém precisa tomar a decisão. Não, vamos deixar com o nosso presidente, ele decide, ele decide. Anderson, Anderson Cunha. Então, só para complementar o que o irmão falou, e que você falou também, de fato, ele é um tipo de liderança muito utilizado, só que, infelizmente, ele sobrecarrega muito a todos, inclusive o liderado, porque como ele não toma ações baseadas nas opiniões dos seus liderados, ou seja, ele não ouve o ponto de vista das outras pessoas, ele não tem uma base para saber se aquela atitude dele, as ações deles ah, estão sendo de fato corroborando para o crescimento de todos, né? De todo aquele grupo ali que tem um único propósito. Então, seja na vendas, seja no trabalho, seja um trabalho na escola ou faculdade. Então, ele tem esse princípio, enquanto os outros não. Os outros, o dissertativo e o participativo, eles ouvem as ações. Então, quando você ouve as pessoas, você tem um feedback, coisa que nesse manipulativo já não tem. Muito bom. E aí é importante a gente entender que o terceiro estilo de liderança, ele é o que deveria ser mais usual. Porém, ainda assim, ele tem o seu, vamos dizer assim, o seu ponto negativo. O participativo, o grupo divide as responsabilidades nas decisões tomadas. Ok, vamos dividir. Todo mundo fica feliz, todo mundo participa, todo mundo está junto. A grande questão é
que valoriza a colaboração e o crescimento, mas pode ser lenta e levar à mediocridade. Isso é muito interessante. A despeito disso, olha só o que que nós podemos aprender sobre essa questão participativa. Os membros do grupo participam ativamente das decisões do um estilo utilizado de todos os membros do grupo e que promove o crescimento e a coesão da equipe. Pode ser suscetível à manipulação por um líder dominante. A liderança participativa é mais eficaz quando os membros do grupo estão comprometidos com os objetivos comuns, possuem habilidades complementares e estão dispostos a trabalhar juntos. É importante que o líder facilite o processo de tomada de decisão, garantindo que todos tenham a oportunidade de expressar e contribuir. Ainda sobre essa participativa, eu gostaria de mostrar um negócio para vocês que eu achei muito interessante. Abraham Maslow, que é um dos pais da administração, ele disse o seguinte: honrar o arbítrio daquele que lideramos permite que, quando o pombo manda na águia, a águia sofre. Mas numa igreja de águias e pombos, as pessoas precisam aprender a seguir bem lideradas. E a ocasião em que os pombos temporariamente lideram as águias. E a águia tem a responsabilidade de aprender com as experiências da mesma forma que o pombo. Mas as pessoas talentosas também têm outros fardos a carregar. O Maslow também observou. Elas ficam demasiadamente ansiosas em relação à sua superioridade, a ponto de esconderem a plenitude de seus talentos por receio de que sejam vistas como demasiadamente dominantes e capazes pelas outras. O que geralmente acontece nessa situação é um tipo de falsa manifestação de humildade. Contudo, se o pombo e as águias estiverem comprometidos uns com os outros e com o bem-estar mútuo, existe um modo de se beneficiarem adequadamente dos talentos, habilidades e capacidade de cada um. Mas isso exige de um modo, mas isso exige um modo de agir aberto e confiante. Então, olha só que interessante quando a gente aprende a respeito da liderança participativa. Eu não sei vocês, mas a grande questão, enquanto líderes, é a gente aprender que em algum momento ou outro você vai estar como líder ou como liderado. E aí volta novamente lá atrás naquele conceito da regra de ouro, né? Fazer com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas normalmente, quando um homem ele passa muito tempo com o bispo, ou muito tempo com o presidente da estaca, ou com o presidente da missão, ele se sente inadequado para qualquer chamado, porque ele estava acostumado a tomar decisões e agora ele vai precisar que outras pessoas tomem decisões. Algum de vocês já passaram por algo semelhante? Como vocês se sentiram? Eu sei que aqui vocês ainda não foram bispos e tudo mais, mas como presidente, tudo mais, vale também. Anderson. Então, eu tive a breve experiência de participar da presidência da escola dominical, onde eu não era presidente, mas por um tempo me tornei primeiro conselheiro. Então, conforme a liderança que nós temos na igreja, que é uma liderança participativa, é muito bom nós aprendermos sobre e podemos ajudar, né, na seara do Senhor. Só que como você deu o exemplo anterior, né, sobre a liderança, a gente tem as ações do Senhor baseadas na nossa vida. Só que alguns princípios nossos interferem nas nossas ações na igreja. Dentre eles era o meu trabalho, que estava, tipo assim, me sugando e eu não estava podendo ajudar, né? E aí Uhum. foi o momento de decisão que eu ponderei e pedi para o Senhor para que ele me mostrasse que aquilo que eu estava fazendo como primeiro conselheiro, eu estava sobrecarregando o segundo
conselheiro e o presidente, porque como nós somos uma liderança em um grupo, nós temos os nossos afazeres e deveres. Então, essa liderança ela é muito boa, mas quando um membro do grupo da liderança ele não faz as suas ações, ele acaba sobrecarregando os outros líderes ou os liderados. Então, foi aí que eu fui ponderar e entender um pouco mais sobre. Então, isso pesou para mim, para que eu pudesse me abdicar do meu chamado e perceber que eu ainda não estava preparado e apto naquele momento, porque a gente vai aprendendo conforme a vivência, né? E o Senhor nos mostra isso. E é isso. Muito bom, obrigado, Anderson. Para a gente finalizar a aula, eu gostaria só de compartilhar com vocês. Então, qual é o tipo de liderança que a gente tem que ter? É um pouco de cada. Mas o fundamental é que se quisermos honrar a Deus em nosso estilo particular de liderança, no que você vai desenvolver, o melhor que nós faremos é imitando no desenvolvimento dos atributos que garantem uma liderança sábia, eficaz e segura. Então, assim, meus amados, a grande questão não é que existe um, um tipo específico que nós devemos adotar, mas existe o tipo de líder que devemos nos tornar. E esse tipo de líder é o exemplo que o nosso Salvador nos deu. Fato, como líderes, nós precisamos entender e compreender que o livre-arbítrio de nosso irmão, ele é tão importante quanto os objetivos a serem atingidos. Cristo vive essa sua obra. Eu sei que nós temos a capacidade de liderar, obter resultados sem usurpar e tirar o livre-arbítrio de nossos irmãos, porque foi isso que Cristo fez quando ele apresentou o plano para todos nós na pré-existência. E nós tomamos a decisão de segui-los aqui nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Eu vou Amém.